Prezados amigos concurseiros, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui com a Mayara Anger. Ela conseguiu passar dentro das vagas para o cargo de contador no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Esse certame foi muito difícil. Ela está aqui para contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada. Explica para nós qual é o sentimento dessa aprovação, de ver o teu nome aí dentro das vagas para ser auditora do Tribunal de Contas em Santa Catarina. Olha, passar num concurso gera muitos sentimentos, né? Mas para mim, com certeza, foi um grande alívio, porque era um concurso que eu queria muito e eu já tinha sido nomeada em 2 tribunais de contas e eu acabei não assumindo, né? Então, eu estava com muita pressão em cima desse concurso. E, felizmente, deu tudo certo, né? Quando eu vi meu nome lá dentro dos aprovados, né, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, com certeza eu vi que aquele risco que eu corri, né, valeu a pena, todos esses anos de estudos. Então, foi, com certeza, um grande alívio, né? Vi que tudo que eu fiz na minha vida de concurseira aí valeu a pena. Perfeito. Conta um pouco, então, dessa trajetória, como começou, o que tu resolveu estudar, algum perrengue durante a pandemia, como é que foi estudar na pandemia, e o finalzinho ali, o pós-edital. Bom, a minha vida de concurseira ela é um pouco longa, tá? Ela começou lá em 2014, quando eu me formei em Ciências Contábeis. Eu acabei tendo demissão do emprego que eu tinha na época e resolvi estudar para concurso. Só que eu não tinha um foco assim, em alguma carreira, em algum concurso específico. Eu sabia que eu queria passar num concurso, mas eu não sabia qual. Então, todos os concursos que apareciam eu ia fazer. Muitos eu comecei a estudar no pós-edital, então eu não tinha resultados muito satisfatórios, né? Então, eu resolvi fazer um concurso municipal, não aqui para minha cidade, uma cidade vizinha, que surgiu, né, nessa trajetória e tinha um cargo de contador 20 horas. Então, eu sabia que se eu passasse nesse concurso, ele ia me dar uma estrutura para eu continuar estudando, né? E foi assim que aconteceu. Eu consegui ficar em primeiro lugar nesse concurso, tomei posse e continuei minha vida de concurseira. Depois da prova da CAGE, que é a Controladoria Auditoria Geral do Estado aqui do Rio Grande do Sul, que foi um concurso para mim uma grande decepção, porque eu estudei um monte e era um concurso que eu também queria muito passar e eu não tive um resultado muito legal. Eu tive um grande bloqueio, assim, eu não conseguia mais estudar, tive bastante dificuldade, até que eu resolvi desistir, né? Eu não queria mais minha vida de concurseira, não queria mais tentar passar em nenhum concurso, desisti de tudo. Em 2019, eu resolvi voltar. Só que aí eu resolvi voltar diferente, né? Eu foquei numa área, eu quis mudar algumas coisas, né, nos meus estudos, que eu vi que não estava dando muito certo. E aí, nessa época, eu resolvi focar só em Tribunal de Contas. E eu vi que, a partir dali, o primeiro Tribunal de Contas que aparecesse, eu ia tentar fazer. Porque eu queria ver como é que eu estava, como é que estava a minha preparação, né? Como é que eu estava perante a minha concorrência. E aí, o primeiro foi o Tribunal de Contas de Rondônia. Então, eu fui para Rondônia fazer a prova e, para minha surpresa, eu consegui ser nomeada nesse concurso. Né? Eu fui com uma expectativa de treinar, de ver como é que ia ser. E consegui minha nomeação. Né? Acabei não indo, né? Não assumi, porque, enfim, eu sou do Rio Grande do Sul, era um pouco longe, não queria ir para tão longe, e eu senti também, naquela época, que ainda não era o momento de eu largar a minha vida de concurseiro, eu queria tentar mais um pouco. E naquela época já se falava em Tribunal de Contas de Santa Catarina e Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Então, resolvi focar nesses 2 concursos, né? O primeiro que saiu foi o Rio de Janeiro, que acabou ficando suspenso quase um ano aí por causa da pandemia, né? E foi um momento bem difícil de manter os estudos, porque, assim, era uma doença se espalhando pelo mundo. A gente, né, é um momento de muita incerteza, muita insegurança, muita ansiedade, né? A gente não sabia quando os concursos iam ser retomados. Então, é bem difícil tu manter o foco, né? Toda numa situação dessa. Então, acabei diminuindo um pouco minha carga horária, né? De estudos nessa época.
Mas quando, né, o concurso foi retomado, saiu uma nova data de prova, tudo, eu consegui dar um gás ali no final, né, consegui também um bom resultado e novamente fui nomeada. E aí eu acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque é muito difícil dizer não para um Tribunal de Contas, né? É uma carreira muito boa, é um cargo muito bom, mas eu queria mesmo Santa Catarina. Então, de novo, eu acabei negando a minha nomeação, não assumi. Uhum. Foquei em Santa Catarina. Então, quando saiu o edital, foi foco total, muito treino, né? O meu pós-edital para Santa Catarina, ele foi bem prático, assim, muita questão, muita discursiva. Eu treinei muita discursiva, se bem que para mim, que era uma dificuldade minha, né? Então, se eu não treinasse muito, talvez lá na hora da prova ia me prejudicar, ia me tirar alguns pontos, né? Então, eu não queria que isso acontecesse. Então, eu treinei muito. Eu praticamente, uma vez por semana, eu sentava, fazia, né, um simulado, imprimia uma prova do Sebrasp, eu mesmo criava uma discursiva, né, eu elaborava a discursiva, resolvia ela e eu mesmo corrigia. Algumas tu também corrigiu, né, foi Uhum. essencial esse preparo, mas com certeza toda essa parte prática e todo esse treino, todos esses simulados, era uma super diferença lá na hora da prova. Não, E agora eu perfeito. estou dando mais uma nomeação, né? Bom, é uma história bem peculiar, né? Ela conseguiu ser aprovada no Tribunal de Contas, Rondônia não assumiu. Depois no Rio, um Tribunal de Contas aí no Sudeste, que geralmente acho que deve ter sido a única a não assumir, é uma decisão bem peculiar. É, E aí continuou o estudo para Santa Catarina sem ter nenhuma certeza e exato. ainda assim conseguiu a aprovação, mas parabéns. Deixa eu te perguntar, como é que tu chegou até aqui o Coach Concurseiros? Eu acredito que foi até antes de Rondônia ou foi antes do Rio? Conta um pouquinho. Foi antes de Rondônia. Foi nessa etapa logo depois da prova da CAGE, né, que eu resolvi Uhum, desistir. Quando eu voltei, eu quis voltar com algum suporte diferente, né? E eu uhum. lembro que o primeiro colocado da prova da CAGE, ele foi aluno do coach. Então eu pensei, já que para ele, né, teve um resultado tão bom, vou tentar, vamos ver se para mim também a experiência vai ser tão legal quanto foi para ele. E foi, né? Porque o primeiro concurso que eu fiz aí com acompanhamento de vocês foi o de Rondônia, daí que eu já tive um resultado excelente, né? Acabei na sexta colocação lá em Rondônia. Muito bom. E me explica um pouquinho como a metodologia do coach, assim, simulados, o que te trouxe que tu acredita que tenha feito a diferença aí para te conseguir esses resultados? Naquela época a gente mudou bastante a forma como eu vinha estudando, sabe? Eu fazia muitas questões, eu tanto lei seca, então tudo isso a gente foi ajustando, né? Uhum. Simulados também, então depois, né, que eu iniciei no coaching, praticamente uma vez por semana a gente fazia alguma prova, fazia algum simulado, isso também eu acho que faz bastante diferença. Porque a gente só ficar em casa estudando é uma coisa, mas lá na hora da prova e a gente simular isso em casa, né, fazer um ambiente mais parecido possível, eu acho que já faz a gente se ambientando, né, com o dia da prova. Então, também faz bastante diferença. Tá. E especificamente para esse último aqui de Santa Catarina, o que foi primordial aí para a tua aprovação? Eu acho que foi o treino da discursiva. Porque para mim, né, eu tinha bastante dificuldade com o tempo, né, era uma Uhum. discursiva de 90 linhas, para mim, na verdade, tinha 180, porque eu precisava fazer um rascunho. Eu Uhum. lembro que eu comentava contigo que eu queria tentar fazer direto para não perder tanto tempo, né, porque eu tinha medo na questão do tempo, Uhum. mas eu não conseguia, eu cometia muitos erros de português, né, enfim, que eu só via depois que eu já tinha feito a discursiva inteira. Então, eu precisava ter um rascunho bem feito para conseguir passar, né, depois a limpo de uma forma que ficasse correta, que eu não perdesse pontos. Então, com certeza, o treino semanalmente durante vários meses para essa discursiva, com certeza fez eu chegar lá na hora da prova
bem mais segura, com tranquilidade, saber que eu ia conseguir terminar dentro daquele tempo, né? Que era só fazer o que eu já vinha treinando há vários meses, né? Acho que foi isso. Acho que esse estudo, esse treino da discursiva que para mim fez a maior diferença. Perfeito. Eu me lembro quando a gente começou a conversar, tu tinha até um pouco de receio dessa discursiva, né? Tava um pouco apreensiva e a gente foi aos poucos ali ajustando, foi corrigindo e no final tu estava aí já bem mais experiente e mais tranquila. Eu acho que com certeza isso pode ter te ajudado bastante lá no dia da prova. Bom, Mayara, fala um pouco, eu queria que tu deixasse um recado para o pessoal que está aí na labuta, treinando, estudando. Deixa um recado aí, uma dica para essa galera, para que elas consigam aí continuar estudando e conseguir o resultado que elas almejam. Bom, acho que a maior dica que eu posso deixar são os meus maiores erros também durante a preparação, que é não focar, né, numa carreira, em algum curso específico. Eu acho que quando a gente quer estudar tudo, a gente acaba não estudando quase nada, ou, né, muito pouco. Então, foca numa carreira, foca em alguma área específica e fica ali, não fica mudando, porque eu acho que eu perdi muito tempo de preparação, né, nessa história de tudo que aparecer e algum concurso eu vou passar, né? Porque quando tu não sabe o que tu quer, o concurso que tu passar vai estar bom. Então, né, até quem está começando agora já começa, né, escolhendo alguma área e foca nisso. E acreditar no teu potencial. Eu acho que a insegurança muitas vezes me atrapalhou, né? Eu acho que eu pensava muito na concorrência, né? Eu ficava achando que todo mundo estava bem melhor preparado do que eu e na verdade não é assim. Acho que tem que confiar no teu estudo, né? Confiar no teu processo e lá na hora da prova fazer o melhor que tu puder fazer, sem olhar para o lado, contando quantos colegas faltaram na tua sala para ver quantos concorrentes a menos tu tem. Eu acho que tem que esquecer a concorrência, faz a tua preparação e dá o melhor lá na hora. Eu lembro no dia que, depois da prova, né, que tu falou que conversou com o pessoal tava falando bem, dizendo que tava fácil, e tu achando a prova super difícil. Eu saí destruída, 5 horas de prova, meu Deus, né, cansada, e falando com o pessoal, e todo mundo, nossa, muito fácil, a nota é importante, eu não acredito. O pessoal vai às vezes passear e tem esse discurso, mas depois na hora dos resultados a gente vê quem é mesmo estava bem preparado e os resultados vêm. Meus parabéns, que tu consiga aí desempenhar com maestria esse novo cargo. Agora é só esperar aí a tua nomeação e vai desfrutar ainda de uma bela cidade, né? Que Floripa é bom demais. Sim. Estou ansiosa para ir. Então tá, um abraço, até mais.